Eu sou Rafael, psicólogo, e todo mundo pode mudar, mas é improvável que a maioria o faça. Hoje a reflexão é sobre o personagem Zuko. Tem spoiler de toda a série anime de Avatar. Vamos lá. Quem realmente é você? Essa é uma pergunta que talvez você já tenha feito, ou talvez faça todos os dias. Apesar de parecer ser uma pergunta simples, ela às vezes pode ter uma difícil resposta. Porque se você não sabe realmente quem você é ou próximo disso, fica muito difícil de encontrar significado no que você faz, em seus comportamentos. E é uma pergunta muito difícil porque mudamos ao longo da vida, e não só uma vez, em vários momentos. Às vezes não percebemos a mudança, às vezes achamos que mudamos, então por isso é uma questão tão difícil e complicada. E o personagem Zuko, ele passa toda a história de Avatar tentando descobrir quem ele realmente é. Talvez um dia você acordou e pensou, agora eu sou uma pessoa diferente. Você começa a fazer novas coisas, se anima, mas depois percebe que aquilo não era você, e você volta ao seu eu antigo. A questão é que não podemos fugir de nós mesmos, não existe lugar tão distante. A história do Zuko, desse personagem desse vídeo, é sobre encontrar seu verdadeiro eu, mas não é só isso. É sobre encontrar partes de si mesmo que foram separadas. Zuko é o meu personagem favorito de Avatar. Sua história e sua mente, a forma que ele se comporta é muito complexa, é uma das mais carregadas de toda a história. E desde que eu assisti Avatar na infância, mesmo não sabendo da mudança dele, eu imaginava que, apesar dele ser o vilão, ele tinha algo bom em si mesmo. No fundo, eu acreditava que ele tinha coisas positivas também. O ponto é que Zuko deixa de ser um vilão quando ele precisa, de fato, lidar com seus vilões internos. A história dele é uma história de abusos. É sobre se reconstruir após ser destruído. Alguém que está em busca de sua honra, até descobrir que esse era o menor de seus problemas. Seu foco estava em tudo ao seu redor, em tudo que diziam a ele, até ele perceber que o que realmente procurava estava ali o tempo inteiro, com ele mesmo. Em cada temporada, em cada livro, Zuko mostra uma face de sua batalha interna. Em cada livro ele muda e conhece mais de si mesmo. E em cada episódio que vai passando, vemos ele lidar com o sentimento que mais causa dor a ele, a vergonha. A vergonha é uma emoção que envolve autoavaliação negativa, que seria acreditar que algo está errado com você como pessoa ou um comportamento. Você pode acreditar que não cumpriu certos padrões e, como resultado, se sentir indigno e inadequado. A vergonha muitas vezes opera fora da consciência, tornando difícil identificá-la e superá-la. A vergonha envolve julgar-se negativamente quando você acredita que não conseguiu viver de acordo com seus próprios padrões ou com os padrões dos outros. E nada poderia definir mais esse personagem como isso, pois independente do que façam pra ele, ele não consegue se sentir validado pelos outros e nem por ele mesmo. Zuko vem de uma das famílias mais importantes da história. Isso com certeza já afetaria ele muito, pois ele foi criado para se sentir superior aos demais. Desde pequeno, ele sempre foi tratado diferente dos outros. Curiosamente, os seus primeiros anos de vida foram os mais felizes pra ele. Era uma época que ele se dava bem com sua irmã Azula. Só que, à medida que o tempo foi passando, a relação com sua irmã foi ficando mais complexa. Seus pais não se entendiam e, de alguma forma, seu pai começava a tratá-lo diferente. Sua relação com seu pai e irmã se tornaram complicadas, sua irmã sempre mentindo pra ele e seu pai sempre o tratando com indiferença. A mãe do Zuko era uma das únicas pessoas que de fato valorizava ele, que validava ele. Ela de fato valorizava o que o Zuko era e não o que ele deveria ser. Zuko nunca teve a aprovação de seu pai na infância. Sua mãe sumiu tempos depois. Ele acreditava que ela tinha morrido, e isso é um grande golpe nele, pois agora ele tem que conviver apenas com seu pai e com a Azula, os dois que tratavam ele mal. Chega um dia que Zuko pede perdão ao seu pai por um erro que ele cometia. Só que seu pai, o Ozai, ao invés de aceitar o pedido de desculpas, ficou furioso e, como punição, acabou queimando parte do rosto de seu filho, pois para ele o garoto tinha demonstrado fraqueza. Naquele dia e naquele momento, Zuko aprendia que demonstrar fraqueza era uma grande falha. Nesse dia também, ele foi destituído de seu direito de ser primogênito e apenas o recuperaria se ele capturasse o Avatar. É nesse primeiro momento que ele sofre um grande trauma, tanto físico quanto psicológico. Ele não consegue ter um apego seguro com seu pai e ainda por cima acaba sendo comparado com sua irmã de maneira negativa. Zuko passou por um trauma em sua infância que moldou a forma como ele enxergava a si mesmo e a configuração do mundo. Ele basicamente viveu toda a sua infância na sombra de sua irmã e conviveu com um pai que era extremamente abusivo com ele, cobrando um comportamento mais cruel. E é uma relação tão complexa que seu pai queimou seu rosto. E isso fez o Zuko buscar ainda mais a aprovação dele. É nesse momento que vemos o tanto que o Zuko não se entende. Porque não faz sentido você gostar e querer validação de alguém que te machucou. É por isso que o Zuko não se conhece. Seus sentimentos perante seu pai são mistos. Ele sente raiva, tristeza e dor por causa desse ato cruel. Mas ao mesmo tempo, isso fez ele procurar ainda mais validação de seu próprio pai, que fizera mal a ele. Estudos sobre relacionamentos entre pais e filhos, baseados na teoria do apego, que é uma teoria de vínculo humano amplamente pesquisada, sugerem que a necessidade de aprovação é uma característica de pessoas que vivenciam um estilo de apego inseguro, conhecido como ansiedade de apego. Pessoas que sofrem de ansiedade de apego tendem a desejar proximidade no relacionamento, o que inclui a obsessão pelos pais ou parceiro romântico, e podem ter fortes medos de serem abandonados. De acordo com a teoria do apego, a ansiedade do apego pode desenvolver-se quando os cuidados prestados pelos pais ou responsáveis no início da vida são ineptos ou
inconsistentes, que foi o que aconteceu exatamente com o Zuko. Sua relação familiar foi bem inconsistente. É como se o Zuko procurasse bastante a validação de seu pai, buscasse uma aprovação para não se sentir abandonado. Um pai abusivo, uma irmã que destilava ódio a ele e a perda de sua mãe tornaram ele alguém extremamente confuso. Confuso consigo mesmo, confuso com o que ele sentia. Como cita Toph, considerando tudo o que ele passou na infância, Zuko de fato poderia ter se tornado alguém bem pior. Pesquisas com adolescentes expostos a altos níveis de trauma familiar mostram que eles experimentam níveis mais elevados de transtornos mentais e impulsividade, bem como níveis aumentados de comportamentos desadaptativos ou perigosos, como impulsividade e uso de substâncias. Mas o impacto da disfunção familiar estende-se muito além da infância, mudando as crenças, os comportamentos e os relacionamentos de uma pessoa até a idade adulta. Afeta a própria capacidade do indivíduo de se relacionar com outras pessoas ao seu redor. E vemos como o Zuko teve uma enorme dificuldade de fazer amigos da mesma idade. É bem verdade que ele não tem praticamente nenhum amigo. Seu único amigo de fato é o seu tio, o Iroh, que exerce mais uma função paterna do que de fato de um amigo. Porém, ele sempre teve pensamentos mistos sobre seu tio. Seu pai e sua irmã falavam de seu tio como sendo alguém fraco, um perdedor, que jamais alcançou nada na vida. Mas Zuko via de forma diferente. Ele nutria um grande afeto por ele. Porém, a influência do seu pai e da sua irmã era tão forte que ele se questionava se de fato seu tio era realmente quem ele pensava que era. Pois ao mesmo tempo que ele via o seu tio como alguém que ele gostava muito, ele também via como sendo uma figura de alguém que ele não era para admirar, de alguém fraco. Pois foi isso que ele aprendeu com sua família, onde tudo que não é força é considerado fraqueza. E aí sua relação com a Azo é ainda mais complexa, justamente porque ele se sente inferior a ela. E os dois parecem não se gostarem. A relação entre irmãos é uma das mais importantes que vamos ter na nossa vida, pois geralmente é uma relação que teremos desde criança até nossos últimos dias. Zuko carrega o fardo de ter que ser um homem e ser algo que ele não é. E isso causa um sofrimento nele. Por isso que ele sempre sente que está fazendo algo errado, como se ele não encontrasse paz no que está fazendo. Zuko se apega muito às ideias do que ele deveria fazer. Isso cria um sofrimento enorme nele quando ele percebe que está longe desse ideal. E mesmo quando ele atinge parte desse objetivo, Zuko também não se sente satisfeito. Zuko não aceita a mudança, não aceita que ele é diferente. O crescimento não pode existir sem perdas. Como uma cobra trocando de pele, as pessoas crescem além daquilo que não lhes cabe mais. Essa dinâmica também caracteriza o processo de recuperação da dependência, bem como qualquer processo de mudança significativa da vida que envolva aprendizagem e crescimentos progressivos. Isso se reflete inclusive na primeira lei da psicologia budista. Todos os fenômenos são impermanentes e estão em constante mudança, mas tendemos a nos relacionar com eles como se fossem permanentes. Tentar se agarrar às coisas ou às pessoas de como elas eram é algo fútil, é uma luta inútil. É semelhante a tentar impedir que a maré suba. É uma negação da realidade que gera um tremendo estresse e um sofrimento desnecessário. Como nos informa a segunda das 4 nobres verdades do budismo, o apego e o desejo por algo diferente da realidade causa e exacerba o sofrimento. O famoso budista Ajahn Chah dizia que se você relaxar um pouco, terá um pouco de paz. Se você soltar muito, terá muita paz. Se você soltar completamente, terá paz completamente. Tudo oposto do que o Zuko estava fazendo, pois ele estava totalmente preso ao que ele deveria fazer, ao que ele deveria se tornar, e esquecendo totalmente de quem ele era. No primeiro livro, ou no início da série, a concepção de Zuko sobre si mesmo é de um lutador que supera a luta através da força. Foi isso que ele aprendeu com a sua relação familiar. Zuko diz: sempre tive que lutar e lutar, e isso me tornou forte, isso me tornou quem eu sou. Então para ele, capturar o Avatar provará isso. Então sua identidade prática, ou ações, são focadas nesse objetivo. A identidade prática de Zuko corresponde perfeitamente à sua concepção de si mesmo, o que significa que ele não tem nenhum conflito interno sobre suas ações neste momento, pois para ele, tudo que ele faz está de acordo com os valores e ele acredita em si mesmo. Ele acredita que a força vai trazer sua honra. Então ele acredita, quando capturar o Avatar, tudo isso em sua cabeça seria resolvido. Ele teria tudo. O pai dele o aceitaria e ele cumpriria aquilo que ele foi destinado a ser. E com isso, finalmente, ele teria paz. Então, nesse primeiro livro, Zuko tenta o tempo inteiro capturar o Avatar. Só que aí também que vemos como ele tem seus limites. Vemos que ele tem alguns valores impregnados em um senso de empatia pelas pessoas. E apesar de toda essa obsessão pelo Avatar, ele mostra que não vai ultrapassar certas fronteiras, como não salvar a população do seu navio apenas para capturá-lo. Esses são reflexos mais próximos do seu eu verdadeiro. Isso mostra que ele não conseguiria ser a pessoa cruel e implacável que ele acreditava que deveria ser. É no segundo livro que o Zuko se depara com seus maiores dilemas. É nesse livro também que ele começa a agir mais de acordo com o que ele acredita, como ele é de fato. Isso é mostrado em cenas como quando ele salva um garoto do Reino da Terra, quando ele começa a perceber as pessoas que foram impactadas pela sua própria nação do fogo, assim como ele mesmo tinha sido afetado. São nesses momentos que vemos ele confrontando sua própria maneira de ver o mundo. É nesse livro que ele começa de fato a se questionar várias vezes, mas de alguma forma parece que ele prefere virar o rosto e fingir que nada existe, que ele não viu nada. Zuko nesses momentos que mostra uma propensão à evitação. Em um estudo, a pesquisadora Nicole Metheny mostrou como a negação pode ser falha e que geralmente pessoas que admitem seus erros tendem a ser mais percebidas como sendo mais confiáveis. Só que vivendo nesse contexto do Reino da Terra, Zuko em um momento começa a aceitar
aceitar a nova vida. Parecia que ele estava disposto a aceitar esse novo eu. Ele começa a criar conexões, começa a entender mais as pessoas, justamente por começar a ficar mais aberto a conhecer novas perspectivas. E são nesses momentos que ele começa a perceber um pouco o seu verdadeiro eu. É nessa situação que ele pode ser ele mesmo. Que ele pode ser ele mesmo e não ser punido. Porque a Nação do Fogo ele tinha que ser diferente para ser aceito. E nesse contexto não. E não existe nada mais satisfatório do que ser você mesmo. Do que agir sem máscaras. O renomado psicólogo Carl Rogers nos incentivou a viver de uma maneira que ele chamou de congruente. Isso significa que o que mostramos e expressamos aos outros está em harmonia com o que vivenciamos interiormente. Se estivermos com raiva ou tristes, reconhecemos e honramos isso. Em vez de mostrar um sorriso falso ou fingir que estamos bem, temos a consciência e a coragem de sermos emocionalmente honestos e genuínos conosco, o que cria uma base para sermos genuínos uns com os outros. O que o Zuko sente é vergonha, é aquela sensação torturante de ser imperfeito, defeituoso e indigno de afeto. Isso levou ele a construir um eu que acreditava, que esperava que seria aceitável para os outros. Ser rejeitado, banido ou humilhado estão entre as experiências mais dolorosas para um ser humano. Perpetuamos nossa ansiedade e nos exaurimos enquanto lutamos para descobrir quem precisamos ser para conquistar a aceitação. Em vez de relaxar em nosso eu natural e autêntico, nós nos enrolamos para pertencer e encontrar aquela segurança indescritível que desejamos. Só que tudo isso cai por terra quando a Azula encontra ele novamente. É nesse momento que ele mostra o tanto que o apego pelo seu pai ainda era muito forte. Não só o apego, mas como a validação. E essa validação é tão imensa, tão necessária para ele, que ele acaba traindo seu tio. Apenas para conseguir, ou poder conseguir, o que ele sempre tanto quis. A admiração do pai. Vemos como o Iroh, apesar de tudo, acaba sempre acreditando nele. Tio Iroh de fato conhece o sobrinho. E por esse motivo ele jamais desistiu dele. Então mesmo no momento que ele é traído pelo Zuko, ele ainda de alguma forma acredita nele. Ele percebe e sente que o Zuko agora tem que encontrar a resposta dentro de si mesmo, totalmente sozinho. O tio Iroh é o único que na verdade consegue fornecer essa segurança e aceitação pro Zuko. Só que o Zuko foi ensinado, para ele ter aceitação, ele precisa buscar. Ele precisa buscar uma validação de pessoas específicas, de pessoas que não estão necessariamente aí pra ele. É por isso que ele não consegue ver que tinha alguém ali que conseguia já fazer isso por ele, que fornecia o que ele precisava. E é isso que faz ele trair seu tio. E aí entra o grande dilema do terceiro livro. Porque é nessa parte que o Zuko de fato encontra tudo aquilo que ele sempre quis. Ele voltava ao seu reino, o Avatar estava derrotado supostamente, e finalmente ele era reconhecido pelo seu pai. Só que o Zuko sentia que tinha algo errado. Ele diz: eu admito, tenho tudo o que sempre quis, mas não é nada como pensei que seria. Em algum momento da sua vida, talvez você já se sentiu assim. Você alcança um objetivo que sempre quis, até percebeu o quanto aquilo não era tão bom quanto você imaginava. A verdade é que o nosso cérebro não é programado para nos sentirmos totalmente satisfeitos ou contentes. Não é um processo que se torna automático. E é uma razão simples para isso. Como é mostrado nesse belo review de alguns investigadores, se a satisfação e o prazer fossem permanentes, poderia haver pouco incentivo para continuar a procurar mais benefícios ou avanços. Em outras palavras, sentir-se satisfeito não era bom para a espécie. Nossos ancestrais trabalharam mais e se esforçaram ainda mais porque evoluíram para ficarem perpetualmente perturbados e inconformados, e assim permanecemos até hoje. Como David Mais escreve em seu livro The Pursuit of Happiness, toda experiência desejável, o amor apaixonado, a euforia espiritual, o prazer de uma nova posse, a alegria do sucesso é transitória. Então, novamente, o Zuko se sente inadequado e consegue tudo o que ele queria, mas sente que novamente não era ele. E com isso, a raiva que ele sentia de todo mundo, de todos que estavam no caminho dele, começa a ser direcionada para si próprio. No episódio da praia, inclusive, ele fica com dúvidas de quem ou do que ele está sentindo raiva, até perceber que a raiva que ele sentia era de si mesmo. A raiva tem sido rotulada como ansiedade com efeito químico, ou mesmo ansiedade turbinada. Isto é, organicamente, essa forte emoção manifesta-se quando somos obrigados a intensificar os nossos esforços para restabelecer o equilíbrio físico e emocional que foi perdido, basicamente a homeostase. E francamente, a maioria das pessoas preferiria transformar a sua ansiedade em raiva, pois pelo menos a raiva cria a ilusão de recuperar o controle da circunstância, que às vezes é muito perturbadora. Só que a menos que possamos mudar do nosso mesencéfalo, nosso centro de sobrevivência reflexivo, também conhecido como ramo simpático, do nosso sistema nervoso vagal para o nosso cérebro cortical, que é o nosso centro de pensamento racional mais altamente evoluído, iremos entrar em pânico exacerbado pela ansiedade. Ou seja, é inevitável sentir ansiedade, é inevitável sentir raiva. A questão é como você lida com ela. A raiva que o Zuko sente não é o problema, mas sim a solução que ele encontra para se sentir mais no controle da alta ansiedade que ele sente por estar fazendo a coisa certa ou não. Zuko, próximo de seu pai, começa a ter um grande conforto. Ele é reverenciado, ele é validado, ele começa a se perceber alguém importante. Em um determinado episódio, Zuko é tratado como um verdadeiro príncipe. Seu pai tinha o colocado em uma cadeira especial, tinha feito basicamente tudo o que ele queria, mas mesmo assim ele não se sentia bem. Ele via que aquilo não era ele. É interessante que o Zuko percebe que não é alguém cruel como a Azula, justamente quando ele comete algum tipo de crueldade. São nesses momentos onde ele mais se questiona e percebe que está vendo uma vida ou agindo de maneira contrária ao que ele acredita. É por isso que toda vez que ele atinge um objetivo relacionado à busca por validação que seu pai provocou nele, ele acaba se sentindo mal. Tudo que ele realmente queria era recuperar sua honra, mas no fundo, seu desejo de se tornar honrado vinha de uma busca por validação de alguém que ele nem gostava. O nosso cérebro é adaptável. Ele está aprendendo o tempo inteiro. Depois de ser reforçado em vários momentos que ele estava no caminho errado, Zuko percebe que não fazia mais sentido tudo aquilo que ele estava fazendo.
existe a lei do efeito, que foi descoberto pela primeira vez por Thorndike. Uma das principais influências do nosso comportamento são as consequências das nossas ações, especialmente aquelas que surgem logo após realizarmos essa ação. Por exemplo, quando um comportamento é seguido de consequências positivas e satisfatórias, é mais provável que o pratiquemos novamente. Em contraste, quando um comportamento apresenta consequências negativas e desagradáveis, é menos provável que a gente repita. E esse simples processo de feedback é um grande componente do porquê aprendemos muitas coisas durante a vida. T-Wyrell sempre tentou reforçar o comportamento do Zuko, sempre o validou e apoiou quando ele de fato tomava uma boa decisão. E no fundo é isso que fez Zuko voltar. Zuko percebe que ele já tinha o que queria. Ele já tinha alguém que validava ele, alguém que o apoiasse para fazer ações que eram mais parecidas com a vida que ele realmente valorizava. E com isso ele resolve ir até seu pai, cria coragem, conta a ele tudo o que ele sentia. Finalmente ele confronta aquele que mais fez ele sofrer. É a primeira vez que ele o desafiava e ele admite finalmente que seu tio, que tinha sido na verdade seu grande pai. Esse é um dos motivos que levam à redenção do personagem. Ele vai procurar o Aang procurando seguir realmente o que fazia sentido pra ele, e não apenas o que disseram que ele deveria fazer, ou que ele sentia que deveria fazer apenas por validação. É nesse momento que ele se sente autêntico. E com isso ele tenta a todo custo conseguir a confiança do bando do Aang. E pela primeira vez em sua vida, ele não relutava no que estava fazendo. E mesmo naquele cenário onde ele não era tão importante assim, ele se sentia bem, pois não precisava forçar um comportamento apenas para agradar alguém que ele não gostava. E aí é que ele entra em outro dilema. Porque depois da sua redenção, ele perde sua dobra de fogo. Ela fica mais fraca. E o motivo era porque a dobra de fogo que ele tinha vinha da raiva. Ele precisava entender que o elemento fogo também significava vida, e não apenas destruição. A chama não poderia ser muito pequena, senão ela iria apagar, e nem muito grande, senão ela iria queimá-lo. Esse equilíbrio acaba tornando ele mais forte. Ou seja, assim como nós na nossa vida, o Zuko teve que mudar várias áreas para mudar a si mesmo. E aí depois disso, entra a cena mais marcante pra mim em Avatar. É quando o Zuko finalmente pede desculpas ao T-Wyrell. E o ponto mais marcante nessa cena é que de fato o seu tio perdoa ele facilmente. E o Zuko não entende aquilo. Porque no passado, quando ele pediu desculpas ao seu pai, ele foi punido. T-Wyrell confessa que nunca odiou ele, mas sim estava triste por saber que ele estava longe do seu próprio caminho. Ou seja, Zuko percebe que o reconhecimento da Nação do Fogo, o respeito da sua irmã, o reconhecimento de seu pai, não era nada, pois na verdade ele já tinha a aprovação da pessoa mais importante em sua vida, a pessoa que valorizava quem ele era de verdade. E aí, somando todo esse novo equilíbrio, é que faz ele na luta se sobressair a Azula. Tanto que na luta, a Azula perde o controle. O Zuko não. Percebemos na luta como agora a calma que ele não tinha faz ele se controlar mais no combate. Ele conseguia redirecionar os ataques dela. E mostrou também o tanto que ele estava aberto a pedir ajuda, porque ele derrota a Azula junto com a Katara. E o final e a continuação é ele se tornando o Senhor do Fogo sem ter precisado de fato validação daqueles que ele não gostava, das pessoas que não faziam sentido pra ele. Validação é importante para nós humanos, ansiamos por ela. E a validação que recebemos na infância pode moldar nossa vida inteira. Só que isso não supera o que realmente queremos para nós mesmos. Se libertar dessa validação é difícil, às vezes causa um grande medo, mas é fundamental para vivermos a vida que queremos viver. E para, assim como o Zuko, não vivermos uma vida onde o objetivo principal é preencher as expectativas de alguém que você nem se importa, que você nem gosta. A história de Zuko mostra que nossas cicatrizes são eternas. Elas sempre estarão lá. Elas mostram onde de fato estivemos, onde passamos. É uma história que mostra que a busca por se sentir adequado pode ser extremamente doloroso e que a dor do arrependimento é enorme, porque às vezes ele nos faz lembrarmos que já tínhamos tudo. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.